Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez nós vamos fazer uma coisa aqui que eu já fiz, né? Eu fiz no vídeo do Flow Podcast, do Xbox Mil Grau. E nós vamos fazer aqui de novo, né? Esse vídeo aqui ele não vai ser uma vídeo resposta ao Nando Moura, beleza? Ele vai ser um vídeo, na verdade, baseado um pouco no novo vídeo do Nando Moura, né? Mais especificamente num trecho específico, né, do vídeo do Nando Moura, onde ele aborda algo alinhado com a epistemologia do Espírito Santo do Craig, né? Algo semelhante, né, a essa epistemologia do Espírito Santo que o Craig evoca aí muitas vezes, né, em vários livros dele, em vários debates, discussões, entrevistas, enfim, ele solta essa questão do Espírito Santo, né? Hoje em dia nem tanto, mas antigamente ele usava bastante isso, né? Pelo que eu vejo. E assim, eu vou fazer esse vídeo baseado nesse texto aqui, né, que foi traduzido pelo Gilberto Santos, um texto do filósofo ateísta e naturalista Michael Martin, né, de 1998, né, esse texto aqui, que é a epistemologia do Espírito Santo de Craig, né. Então a gente vai abordar essa questão baseado também nesse vídeo aqui, que é um dos mais recentes agora do Nando Moura, onde ele meio que aborda brevemente essa questão, meio que de forma não tão direta assim, beleza? Mas vamos lá. A parte que ele fala sobre o padre aí, eu caguei, sério, caguei mesmo. E não tem nada de útil, é só ele falando coisas alinhadas com as doutrinas cristãs, etc e tal, tentando fazer aquele parâmetro de correção contra o secularismo, que, né, que está sendo influente aí nos meios religiosos, né? Afinal, ninguém consegue seguir 100% essas doutrinas aí sagradas, né? Quase ninguém, aliás. Não digo ninguém, mas quase ninguém consegue 100% aí se manter fiel aos princípios cristãos, né? Por assim dizer. Mas vamos lá. Muito importante, do Glênio Fonseca Paranaguá, a salvação da alma. E aqui na cruz, você tem 3 palavras. Fui a criatura que você era, estou sendo, né? Que é quando você realmente você tem uma experiência com Jesus Cristo, e serei salvo pela cruz, por o que Cristo fez por nós, que é aquilo que o cristão acredita. Porque não era Cristo que deveria estar naquela cruz. Éramos eu, você, todos nós. E o sacrifício que ele fez lá foi para que nós entendêssemos e através... Aqui, né, eu não vou prosseguir muito, mas se vocês prestarem atenção nesse trecho que ele fala sobre a questão do estou sendo, né, que é justamente aquele que recebe o testemunho espiritual de Jesus, né, que seria mais ou menos alinhado com o testemunho espiritual do Espírito Santo, né, também o testemunho pessoal do Espírito Santo. Justamente como uma forma de se conhecer, de se chegar ao conhecimento acerca do divino, né? Acerca de Deus, acerca do cristianismo, das verdades cristãs, etc. Né? É uma forma de epistemologia, né, por assim dizer. Você chega ao conhecimento das doutrinas cristãs através desse testemunho pessoal, que seria do Espírito Santo ou de Jesus, enfim. E é isso que eu vou abordar aqui, beleza? É isso que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Epistemologia do Espírito Santo de Craig, né? Michael Martin, para quem não conhece aí, Michael Martin é justamente o mesmo autor que eu estou fazendo a leitura comentada, ok? Aqui no meu canal. Aquele livro foi organizado pelo Michael Martin, né? É de vários autores, mas ele que organizou, ele que colocou aquela organização, né? De parte 1, parte 2, enfim, as implicações, enfim, ele fez aquela divisão no livro que ficou muito boa. Por sinal, recomendo que leiam o livro também na íntegra. Mas vamos lá. Traduzido por Gilberto. Aí vamos aqui nesse textinho primeiro, que é uma breve introdução, né? Lógico, não vai meio que resumir o que vai ser tratado. Segundo muitos defensores da fé cristã, as pessoas sabem que o cristianismo é verdadeiro por causa da comunicação experiencial causada pelo Espírito Santo de Deus. Mas se isso é verdadeiro, por que há ainda pessoas que não assumem que o cristianismo é verídico? Na Reasonable Faith, né, traduzindo no Brasil como apologética contemporânea, William Lane Craig faz uma distinção nítida entre saber que Deus existe
e ser capaz de mostrar isso, né, que é aquela abordagem clássica, né, da apologética clássica que o Gilberto Santos ele comentou comigo na nossa live, né, onde ele conversou comigo sobre isso. Quem não assistiu, por favor, provavelmente vai ter um card aí passando para vocês e vai ter o link na descrição também, beleza? Eu recomendo que dê uma olhada na nossa conversa, foi bem legal. Ele sustenta que se sabe que o cristianismo é verdadeiro pelo testemunho auto-autenticado do Espírito Santo de Deus. Pode-se mostrar que Deus existe, que Jesus é seu filho e que outras alegadas doutrinas teológicas cristãs são verdadeiras apenas pelo argumento. Neste artigo, não me preocuparei se essa distinção é viável ou se Craig mostrou que as doutrinas teológicas cristãs são verdadeiras pelo argumento, ou seja, ele não vai lidar com as argumentações do Craig alheias a essa questão do testemunho espiritual, testemunho pessoal do Espírito Santo, né, auto-autenticado do Espírito Santo. Em vez disso, vou me concentrar nos problemas epistemológicos relacionados à afirmação de Craig de que se pode saber que o cristianismo é verdadeiro pelo testemunho auto-autenticado do Espírito Santo de Deus. Argumentarei que Craig não deixa claro o que é uma experiência do Espírito Santo e não justifica sua tese de que essa experiência é universal, verídica e inconfundível. Vou sustentar ainda que mesmo que alguém conceda sua posição, sua alegação de que os incrédulos não têm desculpas para não crer deve ser rejeitada, a menos que alguém assuma que todas as crenças são ações e que ele não dá motivos para aceitar essa suposição. Aí aqui a parte, né, subparte aqui, né, subtítulo. A teoria de Craig explicada. O apelo de Craig ao conhecimento direto do Espírito Santo por todos os seres humanos desempenha um papel importante em sua defesa do cristianismo. Combinado com a suposição de que a crença é uma ação sob controle voluntário, ou seja, do que eu e o Gilberto tratamos como o voluntarismo doxástico, né? Quem não sabe o que é voluntarismo doxástico, vai lá na descrição do nosso vídeo, né, do nosso bate-papo, que vocês vão ter links tratando sobre esse assunto. Ele permite culpar os ateus por não acreditar em Deus, mesmo quando eles são confrontados por argumentos teísticos derrotáveis e estão na posse de argumentos persuasivos pela inexistência de um Deus. Se um cético se opõe a argumentos teístas, Craig sempre pode alegar que ela está apenas sendo obstinada e que sabe em seu coração que Deus existe. A suposição de perversidade humana também permite a Craig se defender contra objeções a seus próprios argumentos. Isso permite que ele afirme sem argumento que os humanos sabem em seus corações que Deus existe, mas se recusam teimosamente a admitir isso. Além do mais, permite a Craig alegar que a perversidade humana os induz a rejeitar seus argumentos pela existência de Deus. Obviamente, a estratégia de Craig pode ter uma grande força retórica. A questão é se ele tem algum mérito lógico ou filosófico. Por uma experiência auto-autenticada do Espírito Santo, Craig significa uma experiência verídica e inconfundível para quem a possui. Página 32, né, do livro do Craig, enfim, do que é citado aqui, Apologética Contemporânea. Embora não seja necessariamente irresistível ou indubitável. Página 31 e 32, enfim. Tal experiência não funciona, diz ele, como premissa em um argumento da experiência religiosa à existência de Deus, embora argumentos e evidências possam ser usados para apoiar a fé de um crente. Eles nunca são a base dessa fé. Pelo contrário, a base é a experiência imediata do próprio Deus. Ou seja, não é, as bases da fé da pessoa, né, dessa fé deles, é uma base que é alinhada com a experiência pessoal imediata do próprio Deus em questão. Né, aquele testemunho, é isso que eles se referem como testemunho auto-autenticado. Então é justamente a revelação desse Deus para eles, né, a revelação interna, pessoal, subjetiva, alinhada ali com o que eles alegam, né. Craig sustenta, no entanto, que em certos contextos, essa experiência do Espírito Santo implicará a apreensão de verdades básicas da religião cristã, como Cristo vive em mim e eu sou condenado por Deus. Embora Craig não o diga explicitamente, ele assume que a experiência do Espírito Santo é universal. Essa suposição fica clara em sua opinião de que, embora os incrédulos tenham experimentado o Espírito Santo, eles o rejeitaram. Então Craig praticamente ele faz, né, esse tipo de
alegações, etc, insinuando que, tipo, que justamente os ateus, eles, no seu íntimo coração, eles sabem que Deus existe, que eles já tiveram esse testemunho espiritual do Espírito Santo, esse testemunho autenticado do Espírito Santo, e mesmo assim o rejeitaram, né? É esse tipo de posicionamento, né? De perspectiva que ele meio que propagava, né? Não sei exatamente como é que anda a posição dele atualmente, mas ele propagava isso antigamente, certo? E isso daí é bem observável se você for ver em discussões e entrevistas, enfim, vocês vão ver. Esse tipo de postura por parte do William Lane Craig. Segundo Craig, o Espírito Santo convence o incrédulo de seu próprio pecado, da justiça de Deus e de sua própria condenação diante de Deus. Portanto, pode-se dizer que um incrédulo tão convencido conhece tais verdades, como Deus existe, culpado diante de Deus e assim por diante. Craig acredita que o homem natural deixado para si não viria a Deus. Pois, embora Deus atraia seres humanos para ele, algumas pessoas o ignoram e o rejeitam. No entanto, os descrentes que recebem maus argumentos pela existência de Deus e os rejeitam por causa desses argumentos não têm desculpa para não crer. Ou seja, segundo eles não têm desculpa para não crer. Esse testemunho autenticado está disponível para todo mundo, né? Enfim. Mas vamos lá. Aí vamos lá, o trecho do Craig. Suponha que alguém tenha sido instruído a acreditar em Deus por causa de um argumento inválido. Ele poderia estar diante de Deus no dia do julgamento final e dizer: Deus, esses cristãos só me deram argumentos ruins para acreditar em você. É por isso que eu não acreditei. Aí, ponto de interrogação, porque é uma pergunta, né? Isso aqui, na verdade. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação com uma interrogação aqui mesmo, porque é como se fosse. Que argumento é esse, né? Que justificativa é essa, né? Seria mais ou menos isso que esse ponto de interrogação representa aqui no contexto da coisa. Claro que não. A Bíblia diz que todos os homens estão sem desculpa. Mesmo aqueles que não têm boas razões para acreditar e muitas razões persuasivas para descrer, não têm desculpa. Porque a razão última em que não acreditam é que rejeitaram deliberadamente o Espírito Santo de Deus. Página 37. Craig sustenta que, embora os incrédulos tenham rejeitado o Espírito Santo, os cristãos devem usar evidências e argumentos para convencê-los e afirma que às vezes eles podem ser convertidos. No entanto, ele acrescenta: nunca podemos discutir com alguém sobre o reino de Deus. A conversão é exclusivamente o papel do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode usar nossos argumentos para atrair as pessoas para si mesmo. Ou seja, os argumentos eles só são para mostrar a crença deles, não para justificar propriamente, né, nessa abordagem. Se um apologista não consegue converter as pessoas por argumento, isso não é culpa de Deus. Isso não é culpa de Deus. Isso significa que o apologista é um péssimo apologista, que o incrédulo se recusa perversamente a aceitar uma premissa do argumento do apologista. De fato, os incrédulos podem adotar algumas hipóteses estranhas, por exemplo, de que o universo surgiu do nada sem ser causado, em vez de aceitar um argumento que prova que Deus existe. Página 45. A B. Teoria de Craig avaliada, né, que é a parte 2 aqui. A seguir, mostrarei que Craig não deixa claro o que é uma experiência do Espírito Santo e não justifica sua tese de que essa experiência é universal, verídica e inconfundível. Além disso, para apresentar seu argumento, ele deve assumir que todas as crenças são ações. No entanto, Craig não nos dá razão para supor que todas as crenças são ações. Além disso, a suposição de que as crenças dos não crentes estão sob seu controle gera mistérios profundos que indicam sua implausibilidade. A ação dos não crentes é inexplicavelmente irracional e as razões para a distribuição geográfica e temporal da crença cristã são um enigma. Aí parte 1 aqui dessa tese B aqui. Aí 1. A natureza não especificada da experiência religiosa. Para avaliar a visão de Craig, é importante saber exatamente o que ele quer dizer com a experiência do Espírito Santo. Infelizmente, no entanto, ele não oferece uma explicação clara dessa frase, ou seja, ele deixa meio ambíguo aí, meio jogado ao vento, né? De acordo com Martin aqui. É uma experiência mística em que a consciência comum é substituída por uma consciência especial de unidade com Deus.
é uma visão talvez semelhante à dos anjos ou de Jesus, que poderia ser descrita como perceptiva? É apenas a sensação de estar na presença de um determinado ser santo? Poderia ser uma ou outra dessas experiências, dependendo das circunstâncias? Craig não responde a essas perguntas, visto que, no entanto, ter uma experiência do Espírito Santo provavelmente diferiria em conteúdo das experiências religiosas de não teístas como budistas e até mesmo de teístas não cristãos como judeus e muçulmanos. Aí 2. A suposta natureza universal da experiência. Aí vamos lá. Qualquer que seja a sua natureza exata, Craig supõe que todos os seres humanos tenham experiência do Espírito Santo. Presumivelmente, essa suposição abrangente inclui todos os não teístas através dos tempos. Se também pretende incluir bebês que morrem logo após o nascimento e pessoas com atraso grave que não conseguem pensar ou raciocinar, não está claro. Mas mesmo que a tese de Craig não inclua essas pessoas, é duvidosa. Não há absolutamente nenhuma razão para supor que todos, exceto crianças e pessoas com retardo mental, tenham experimentado o Espírito Santo. Pessoas concedidas em várias tradições religiosas relataram ter tido experiências religiosas. Se alguma dessas experiências é verídica ou não, é em si uma questão difícil. Mas, verídica ou não, não há razão para pensar que mesmo todos os cristãos professas tenham experimentado o Espírito Santo. E muito menos todos os não cristãos feito assim. Para aceitar a tese de Craig, é preciso acreditar em uma hipótese ultrajante e bizarra. A saber que bilhões de pessoas agora e no passado não estavam dizendo a verdade quando alegaram que nunca tiveram essa experiência. Ou seja, é uma alegação de mentira, né? Quer dizer, todas essas pessoas que viveram, essas bilhões de pessoas agora e no passado que dizem que não tiveram essa coisa, ou enfim, que tiveram uma experiência que é de uma religião oposta, né, com outra coisa, outra divindade que não tem nada a ver com a divindade cristã, que todas as pessoas elas estão mentindo, que na verdade elas tiveram uma experiência pessoal com essa divindade cristã, né, com o Deus do cristianismo, o abraâmico, o conceito abraâmico de Deus. Mas enfim, vamos lá. Craig reclama que os ateus são reduzidos a assumir a hipótese estranha de que o universo surgiu do nada sem causar causa. A fim de evitar a conclusão do argumento cosmológico. No entanto, os ateus podem pelo menos usar várias teorias e argumentos cosmológicos para apoiar sua teoria controversa. Craig não pode apontar nada, exceto algumas passagens questionáveis nas escrituras, para apoiar sua tese de que todos os seres humanos experimentaram o Espírito Santo. Ou seja, é uma petição de princípio, né? Ele está tipo... Ali seria uma petição de princípio, que ele está usando a Bíblia para provar a própria Bíblia, mas a validade da Bíblia ali depende desse testemunho espiritual do Espírito Santo, né, auto-autenticado do Espírito Santo, mas ele está usando a Bíblia para justificar esse testemunho espiritual aí esse testemunho pessoal, né, auto-autenticado do Espírito Santo, enfim, fica aquele ciclo, né, aquela rodinha lá, aquele carrossel, né, e fica a mesma coisa girando, né, mas enfim. Aí aqui, ó, essa parte 3. A alegada natureza verídica e inconfundível da experiência. Aí beleza. Craig não nos dá razões para supor que as experiências das pessoas com o Espírito Santo sejam verídicas. Para ter certeza, elas podem parecer verídicas para quem as possui. No entanto, parecer verídico não diz nada sobre a natureza verídica real da experiência. De fato, dizer que essas experiências são auto-autenticadas simplesmente implora a questão, ou seja, é petição de princípio, né? Begging the question, né? Petição de princípio, implora a questão. Vamos lá. Como as pessoas têm todo tipo de experiência que lhes parece verdadeira, cabe a Craig explicar por que a experiência do Espírito Santo é diferente. Ele não consegue fazer isso. O mesmo pode ser dito sobre a natureza supostamente inconfundível da experiência do Espírito Santo. Craig não fornece razões para não se enganar. Afinal, pode-se estar enganado sobre experiências comuns. Por que este deveria ser diferente? Se alguém pode descrever mal a experiência de algo vermelho e erroneamente chamá-la de azul, por que não pode descrever mal a experiência do Espírito Santo? Né? Ou seja, se alguém experiencia uma coisa e ela descreve de forma errada, né? Ela não descreve de forma tão precisa assim o que ela experienciou de fato. E nós descobrimos que essa descrição ela não bate não bate muito bem com o que de fato ela experienciou.
se isso procede, né, se isso acontece corriqueiramente com as pessoas, por que com esse suposto testemunho auto-autenticado do Espírito Santo não seria diferente, né, por assim dizer? Imagine uma mulher africana vivendo no século X, que não tem conhecimento do cristianismo, mas que realmente teve uma experiência do Espírito Santo. Dados os seus repertórios conceituais e linguísticos, seria impossível descrever sua experiência em termos familiares a ela, e por hipótese estaria errada. Okay. Além disso, devido à falta de atenção ou à falta de foco ou à complexidade da experiência, pode-se ter uma crença equivocada sobre o que está experimentando. Assim, por exemplo, uma pessoa que tenha uma experiência como uma figura de 31 lados pode acreditar erroneamente que está experimentando uma figura de 32 lados. De maneira semelhante, um monge budista que possua o aparato linguístico e conceitual para fornecer uma descrição correta pode confundir sua experiência com o Espírito Santo com a experiência do Nirvana, se essas duas experiências tiverem conteúdo muito semelhante. Então, quer dizer, mesmo que eles houvessem experienciado essas coisas de fato, né? Essas coisas que eles dizem, que eles atribuem como algo alinhado ao Espírito Santo, né? Como que eles conseguiriam descrever essa coisa de forma precisa, né? Eles procurariam descrever essa coisa de forma precisa, ou eles utilizariam um arcabouço conceitual e linguístico que eles possuem, né? Cultural, etc., para descrever aquela coisa. Então é aquele problema, né? Da experiência pessoal, da experiência mística e etc. É justamente esse um dos problemas desse tipo de coisa, né? Não é tão fácil assim você fazer esse tipo de descrição, você fazer esse tipo você concluir esse tipo de coisa com base em experiências pessoais, assim, sem mais nem menos, sem parar para analisar profundamente as implicações dessas coisas, né? Então é isso aqui que o Martin está apontando, né? Agora Craig, que diz que a experiência do Espírito Santo não é necessariamente indubitável, mas ele não explica a diferença entre ser inconfundível e ser indubitável, uma vez que, em um sentido óbvio, eles significam a mesma coisa. Sem maiores esclarecimentos, a tese de Craig é prima facie, ou seja, à primeira vista, né? Prima facie à primeira vista, para quem não sabe, incoerente. Prima facie, ou seja, à primeira vista, ele não pode afirmar que a experiência do Espírito Santo é inconfundível e, no entanto, não é indubitável. Aí 4. A suposição não suportada de voluntarismo doxástico forte. Vamos agora assumir, por uma questão de argumento, que a experiência do Espírito Santo é de fato universal, verídica e inconfundível. A principal tese de Craig, a saber que os incrédulos não têm desculpa para suas descrenças, né, não é justificada por isso. Afinal, algumas pessoas, por exemplo, por causa de um bloqueio psicológico, são capazes de acreditar que algo é verdade, mesmo se confrontadas com evidências inconfundíveis. Talvez, no entanto, Craig assuma que o que uma pessoa acredita é uma questão de escolha. Em outras palavras, essa crença é uma ação e não algo fora do controle de alguém. Assim, ele pode supor que, quando confrontados com a experiência do Espírito Santo, aqueles que não acreditam nela optaram por não acreditar. Essa suposição lhe permitiria argumentar que ninguém tem uma desculpa para não acreditar, que eles poderiam acreditar se decidissem. Vou chamar a posição de que a crença é sempre uma questão de voluntarismo doxástico forte. Agora, não há razão para supor que o voluntarismo doxástico forte seja verdadeiro, ou seja, que nós temos controle de todas as nossas crenças de forma absoluta, né? Mas não é necessário ir ao extremo oposto e adotar um forte involuntarismo doxástico, a posição de que a crença nunca é uma questão de escolha. Ou seja, você não precisa ser um involuntarista doxástico forte, né? Você dizer que não, todas as crenças são involuntárias, não exatamente, né? Você pode, no caso aqui o Martin, ele meio que abre margem para você poder acreditar, né? Ele abre esse leque de possibilidade de uma pessoa poder realmente escolher acreditar em alguma coisa específica, mas não em todos os casos, né? Existem casos onde e circunstâncias e coisas, né, nas quais nós não temos controle, mas outras que nós temos, né? Que nós podemos ter. Até mesmo de uma forma uma forma alinhada com o que é chamado de voluntarismo doxástico indireto, né? Inclusive alguns religiosos dizem que a questão de desconversão, né, ela envolve o voluntarismo doxástico indireto. Eu tenho alguns questionamentos sobre isso, não acho que proceda, mas eu vou falar sobre isso futuramente, beleza? Vamos nos atentar aqui com o que o Martin fala.
E tem coisas no meu bate-papo com o Gilberto que vocês podem consultar sobre isso. É possível uma posição mais moderada, a saber, se a crença é uma questão de escolha ou não. É relativa à crença e à pessoa. De fato, parece haver boas evidências baseadas em autorrelatos de que muitas pessoas são incapazes de acreditar em algo por um ato de vontade. Craig precisa rejeitar essa evidência e basear sua tese em um dogma. Aí 5. A natureza irracional e inexplicável de a distribuição da crença. Quando o forte voluntarismo doxástico é combinado à tese de Craig, de que todos tiveram uma experiência do Espírito Santo, dois mistérios são gerados. A primeira é que bilhões de seres humanos foram e continuam sendo inexplicavelmente irracionais, pois Craig supõe que os não cristãos rejeitam perversamente não apenas o que é manifesto e óbvio, mas o que é para sua vantagem eterna aceitar, né? Em outras palavras, ele assume não apenas que a crença no cristianismo é uma ação e não algo fora de nosso controle, mas que envolve o ator consciente e racionalmente rejeitando o que trará sua salvação final. É concebível que alguns seres humanos sejam tão irracionais, mas Craig deve assumir muito mais. É concebível que alguns seres humanos sejam tão irracionais, mas Craig deve assumir muito mais. Bom. Vamos lá. Como ele supõe que todos tenham uma experiência do Espírito Santo, ele deve assumir que houve e continua a haver bilhões de seres humanos que conscientemente provocam sua condenação eterna. Se esse racionalismo de massa realmente existisse, a razão de sua existência seria um profundo mistério que Craig não tenta explicar, né? Ou seja, ele assume que as pessoas elas rejeitam, né? Elas rejeitam, elas estão sendo irracionais, né? Elas são irracionais assim sem nenhuma explicação plausível, que elas tendem a ser irracionais assim a esse ponto, né? De forma global. O segundo mistério é a distribuição temporal e geográfica da crença cristã. Antes da ascensão do cristianismo, ninguém aceitava o Deus cristão, embora, segundo Craig, todos tivessem uma experiência do Espírito Santo. Mas então, é preciso supor que antes da ascensão do cristianismo, todos eram inexplicavelmente irracionais, pois tinham uma experiência do Deus cristão, mas decidiram irracionalmente não acreditar, ou seja, é um ônus fudido que ele tem, cara. Ele tem um ônus da prova fudido pra assumir esse tipo de posição, né, na época. Hoje em dia, como eu disse, eu não sei exatamente a posição dele acerca desse ponto específico, né, do testemunho auto-autenticado. Mas aqui o Martin ele demonstra que ele tem um puta de um ônus da prova, né, cara? Ele tem um puta de um ônus da prova aí sobre essa questão. Mas vamos lá. Além disso, desde a ascensão do cristianismo, o cristianismo tem se concentrado em certas regiões geográficas. No entanto, se Craig está correto, todo mundo já teve uma experiência do Espírito Santo. É preciso assumir, então, que pessoas em certas regiões geográficas são mais irracionais do que pessoas em outras regiões. É o que é um absurdo, né? Sem demais justificativas, né? Conclusão. Ao apresentar uma epistemologia baseada no Espírito Santo, Craig não faz nenhum esforço para responder às críticas mais elementares de sua posição, embora ele assuma que todo ser humano teve uma experiência do Espírito Santo verídica e inconfundível. Ele não fornece um esclarecimento sobre o conteúdo dessa experiência, nem qualquer razão para supor que suas afirmações sejam verdadeiras. Além disso, mesmo que essas afirmações fossem verdadeiras, sua opinião de que os incrédulos não têm desculpa para não acreditar não é apoiada sem a suposição forte do voluntarismo doxástico. Mas Craig não dá motivos para aceitar essa suposição, e deixa inexplicável porque bilhões de descrentes podem ser tão irracionais que rejeitam a Deus, né, deliberadamente, segundo aqui a tese do Craig, né, essa epistemologia do Espírito Santo do Craig. Aí aqui tem o link do artigo original para vocês, beleza, galera? Aqui tem várias referências aqui, né? Referências aqui bibliográficas, citações, enfim. Tem inclusive aqui o livro do Quentin Smith. Vocês podem dar uma olhada aqui, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Beleza, galera? Vocês vão gostar bastante. Vocês vão gostar bastante aí do conteúdo aqui, beleza? Mas enfim, esse vídeo, cara, é somente isso mesmo. É somente para bater nessa questão do testemunho auto-autenticado do Espírito Santo, né? Gostaria que vocês também, né, se quem puder, auxiliasse aí o canal, né? Se puderem aí, lógico, se não for fazer falta, fazer uma doação, né, para auxiliar aí o constante aperfeiçoamento do conteúdo do canal e para que eu possa estar melhorando aí a cada dia mais, né?
promovendo conteúdo de qualidade, trazendo conteúdo de qualidade para vocês, né? Eu sou mais um divulgador do que um produtor propriamente. Tenho alguns conteúdos sim no meu canal próprios, mas a boa parte das coisas que eu meio que trago e exponho para vocês, né? E tento elucidar melhor, explicar as coisas, né? Eu sou um divulgador e como eu posso dizer, uma espécie de professor, entre aspas, né? Eu não me considero um professor, mas enfim. Eu tento passar os conteúdos para vocês da maneira mais mastigada possível. Infelizmente não são conteúdos simples. Infelizmente vocês vão ter que sim raciocinar bastante. Eu não consigo reduzir tanto o conteúdo quanto eu gostaria, porque eu acho que acaba por perder o conteúdo, né? Você acaba deixando o conteúdo muito superficial e comprometendo o entendimento completo da coisa. Mas eu vou tentar fazer isso aí, conforme o próprio ciclista citou, né? O ciclista, enfim, o Antônio. Agradeço aí o conselho deles. E é justamente isso, beleza, galera? Valeu aí, falou e nos vemos até o próximo vídeo.